Nesse vídeo eu quero te contar sobre uma importante parábola de Jesus, algo que ele falou a respeito do fim dos tempos, sobre os últimos dias, sobre como nós deveríamos viver e esperar a sua vinda. É muito importante isso que eu vou dizer. E se você ficar até o final, eu vou dizer algo que você talvez não saiba, talvez você não acredite e que talvez as pessoas que sabem disso não estão contando para você. Inclusive, pode ser que até o seu pastor talvez esteja escondendo, não esteja contando isso para você. E se você souber disso, eu garanto que você vai viver de uma forma diferente. Vamos lá então. Em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 45, Jesus conta uma parábola. Jesus fala muito em parábolas e eu adoro, eu acho sensacional as parábolas. Eu prego demais sobre parábolas porque eu acho que é incrível a forma como Jesus ele conta as verdades por meio das parábolas. E tem um motivo para isso, e eu já falei disso num vídeo que eu vou deixar aqui na descrição qual vídeo é que fala desse assunto também. E é bom que você veja isso depois também. Aqui no capítulo 24 até o capítulo 25, capítulo 24 até o final do 25, Jesus vai contar parábolas a respeito da sua vinda. Ele fala muitas coisas que são um pouco difíceis de entender, é verdade, mas que ali está praticamente todo o resumo, tudo o que deve acontecer e como nós devemos viver para esperar a sua vinda. Ele vai falar tanto de arrebatamento como da segunda vinda, ele vai falar sobre os últimos dias e do período que antecede a sua vinda. É extremamente importante esse conteúdo. Eu tenho uma playlist aqui falando de escatologia, onde eu falo muito sobre todos esses textos. Depois dá uma acompanhada lá também. Mas aqui, essa parábola, poucas pessoas pregam sobre ela. Ela é muito curta e talvez por ser muito curta, as pessoas elas acham que tem pouca informação, mas tem tanta informação ali que você talvez vai ficar de boca aberta. Eu preguei recentemente na minha igreja e eu achei importante trazer aqui para o canal, para quem me acompanha. Então Jesus fala assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento ao seu tempo? Olha só quanta informação nós temos aqui de importante valor. Primeiro, o quesito servo. Quem é, pois, o servo? E o servo aqui é aquele trabalhador. O servo é aquele empregado ou escravo, aquele que pertence ao seu senhor. Quem é, pois, o servo? Ele está falando a respeito dessa pessoa que está servindo esse senhor. E nós vemos que o senhor é o próprio Jesus aqui na sua história, na sua parábola. Quem é, pois, o servo? Fiel. Esse é um outro ponto importantíssimo. Fiel, aquele que é leal, aquele que não trai, aquele que se mantém firme naquilo que foi designado. Muita gente entende a questão de fidelidade relacionada a casamento, né? Então, o homem casado com a sua esposa, ele não vai trocar a sua esposa, ele não vai flertar com outra mulher, ele não vai olhar para outra mulher, não vai desejar, não vai, enfim, fazer nada que vai ser contra o seu próprio casamento. Isso é fidelidade no quesito do casamento. Mas imagine fidelidade em qualquer outra coisa, por exemplo, no seu trabalho. Você já imaginou quando você está lá, você foi contratado para fazer alguma coisa e você não está fazendo aquilo que você foi contratado para fazer? Você tem um contrato, você recebe por isso, mas você não faz. Você está sendo infiel nesse ponto. Jesus fala: quem é, pois, esse servo? Aquele que diz que vai trabalhar e ele é fiel. Ele não está negando aquilo que foi proposto a ser feito. Ele está honrando esse compromisso. E prudente. Prudência é o mesmo que ter juízo. Quem é, pois, aquele servo que ele é fiel, ele está honrando o compromisso e ele tem juízo. É importante essa ideia de ter juízo. Por que ter juízo? Porque só uma pessoa que não tem juízo, que não é prudente, só o tolo é que vai ser infiel. Infiel em todo quesito, no casamento ou no seu trabalho com o seu patrão. Quem é, pois, esse servo que ele é fiel? E ele é fiel, claro, porque ele tem juízo. Nós vemos essa questão de ter juízo para ser fiel, nós vemos essa questão na parábola das 10 virgens, que eu também tenho um vídeo aqui falando sobre a parábola das 10 virgens, que muita gente entende errado. Quando nós lemos lá que haviam as 5 virgens que eram loucas e as 5 virgens que eram prudentes, muita gente interpreta que como elas não levaram azeite, elas eram loucas, e como as outras levaram azeite, elas eram prudentes. Mas na verdade é o contrário. A causa vem primeiro do que a consequência. Então, por que elas não levaram azeite? Porque elas eram loucas. Então, elas não foram fiéis naquilo que elas foram chamadas, porque elas não eram prudentes, elas eram loucas. É importante ter isso muito claro. Quem é, pois, o servo fiel e prudente? Ele só é fiel porque ele é prudente. Uma coisa está ligada à outra. E esse servo, o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o seu sustento no seu tempo devido. Então, ele foi colocado para fazer um trabalho, dar o sustento.
E dar o sustento nós podemos entender por alimentar, cuidar, organizar, cuidar daquelas pessoas que foram colocadas nas suas mãos. E a seu tempo, no momento em que o Senhor deixou ele no seu comando. Nós precisamos entender isso como o momento em que Jesus ele vai dar aos discípulos essa responsabilidade. Ele vai dizer ali, quando ele ressuscita, antes dele ser assunto aos céus, ele vai dizer: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazeis discípulos de todas as nações. Enfim, ele vai deixar isso nas mãos dos discípulos. E nas mãos dos discípulos, entenda-se, nas nossas mãos, foi dado para nós fazermos isso. Nós somos os discípulos de Jesus. Foi dado para nós, os seus servos, os que são fiéis, os que são prudentes. Foi dado para nós darmos esse sustento, levar a palavra de Deus, cuidar dos necessitados, que é importante, fazer as boas obras, que é importante. Foi dado isso para que a gente faça nesse nosso tempo, nesse período em que Jesus ele vai, até o período que Jesus volta. No versículo 46 ele fala: bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. E por que ele fala isso? Porque é claro que o Senhor vai voltar. Bem-aventurado, feliz é esse servo que quando o Senhor vier, quando ele voltar, ele encontrar esse servo fazendo assim. Se ele estiver desta forma, fiel, prudente, dando sustento no tempo em que foi colocado para que ele faça. No versículo 47 é dito: em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Olha que coisa incrível. Isso deveria encher demais o seu coração, como enche o meu coração. Quando o Senhor voltar e encontrar esse servo fiel, prudente, trabalhando da forma que foi colocado para que ele fizesse, então o Senhor o colocará sobre todos os seus bens. Ou seja, tudo aquilo que é do Senhor também será dado a esse servo. E o que é do Senhor? É o reino, é a glória, é a majestade, enfim, todas as coisas que são de Jesus será dado também para esse servo, esses servos que estiverem trabalhando como foi colocado. Mas ele diz no versículo 48, porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu senhor tarde virá. Olha que coisa incrível, interessante e perigosa. Se o mau servo disser consigo, o meu senhor demora. Veja, entenda uma coisa. Isso aqui é impressionante. Jesus não fala se, por exemplo, se o servo ele ouvir do diabo, se ele ouvir de um falso profeta, se ele ouvir de alguém que está enganando ou de alguém que está confuso. Não, ele fala se disser para ele mesmo, porque ele se convence disso. Na verdade, o mal é convencido por ele mesmo. Muitas pessoas hoje são enganadas por falsos mestres, mas boa parte dessas pessoas, elas estão apenas sendo enganadas. Elas estão procurando maus mestres que validem os seus próprios desejos. Paulo falou isso quando disse que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, onde as pessoas vão procurar para si falsos mestres. Então, muitas pessoas, elas dizem para si mesmo, elas não querem aceitar as coisas que Jesus falou. Eles não querem aceitar a verdade. Eles querem permanecer no engano. Isso é algo perigosíssimo. E, infelizmente, muitas pessoas estão nessa condição, porque são más. A verdade é essa. Essas pessoas são más. Jesus falou, se este mau servo, ele é mau. Por isso que ele vai dizer para si mesmo, ele vai se enganar. O meu Senhor, ele vai demorar. Então, no versículo 49, ele diz, e ele começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios. Aqui, entenda uma coisa, quando ele fala começar a espancar os seus conservos, quem é o conservo? O conservo é aquele que serve junto, é aquele que também foi colocado para alguma coisa, também está a serviço do seu senhor. E este mau servo vai começar a espancar este conservo, ou estes conservos, esses também servem. E espancar, você pode entender por maltratar, por machucar. Outras pessoas machucam as outras pessoas, ainda que elas não estejam batendo com um pedaço de pau, com palavras, com mentiras, com enganação, pois quem mente para o outro está privando o outro da verdade e está machucando o outro de uma forma. Então, esse mau servo, ele vai mentir, ele vai enganar, ele vai maltratar e ele vai, diz o texto, comer e beber com os ébrios, com os beberrões, com os bêbados. Nós já vimos em outro texto, que eu já falei sobre isso também, que Jesus, um pouco antes, ele fala que os últimos dias serão como o tempo de Noé, onde as pessoas comiam, bebiam e davam-se casamento. Comer e beber não é o problema, não é nada de errado em comer e beber. Veja que este homem aqui, este mau servo, ele vai comer e beber com os beberrões, com os ébrios. O que isso quer dizer?
Veja que esses bêbados, esses ébrios, nos dá uma ideia do seguinte, como era feito o vinho naquele tempo, que eu também tenho um vídeo aqui falando sobre como o vinho era, né, que o vinho, não existia diferença entre vinho e suco de uva. A diferença que havia era no tempo. Então, todo suco de uva se tornava vinho e todo vinho antes tinha sido um suco de uva. Porque o processo de fermentação é feito com o tempo. O suco é feito e como ele é mantido parado, ele não é consumido, ele vai apodrecer e vai fermentar e vai tornar alcoólico. Então, o bêbado aqui é porque ele estava apenas fazendo isso. Ele pega um vinho, que inicialmente é apenas um suco de uva, mas ele está tanto tempo ali fazendo apenas isso, que aquele suco ele vai fermentar e vai se tornar alcoólico e ele vai embebedar. Então, a ideia que nos dá é que este mau servo apenas faz isso. Ele vive para si. Ele apenas vive para si. Ele é uma pessoa que não vive para os outros, ou para a obra, ou para Deus, mas ele vive para si. Mentindo, enganando, não se importando com aquilo que foi designado, dado por Deus para que ele faça. Mas no versículo 50 é dito, virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera e a hora em que ele não sabe. E é evidente que isso vai acontecer. Existe algo aqui que é importante de se pensar. Muita gente pensa que nós não temos como saber quando Jesus vai voltar. De fato, o dia e a hora ninguém sabe. E muito difícil será a gente descobrir ou até estar preparado para o momento em que ele vai voltar. Mas é preciso que a gente passe a viver como se ele fosse voltar a qualquer momento. É isso que Jesus quer trazer em todas essas parábolas que ele está aqui no capítulo 24. Então, nós não sabemos o dia exatamente. Mas se o dono da casa soubesse a que horas o ladrão vem, ele não dormiria, ele esperaria. Do mesmo jeito, essa parábola diz a mesma coisa. O servo não sabe que hora que o Senhor volta, mas ele espera, fazendo aquilo que o Senhor determinou que ele fizesse. O bom servo, o fiel, o prudente, ele não sabe a hora, mas ele espera. Então, quando o Senhor voltar, não será para ele uma surpresa, ele não será pego de surpresa, porque ele estará trabalhando, fazendo o que foi dito para ser feito. Agora, o mau servo, ele diz para si que o Senhor vai demorar, portanto, ele não espera, mas ele também não vive como se o Senhor fosse voltar. Ele vive como se o Senhor nunca fosse voltar. Então, inevitavelmente, o Senhor vai voltar o dia e a hora que ele não espera. E aí acontece o que vai acontecer no versículo 51. Jesus é quem vai dizer isso. E este ponto é o que muita gente não diz para você. E separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. E ali haverá pranto e ranger de dentes. Veja, o que muita gente não diz para você. Talvez até o seu pastor não pregue tanto sobre isso. Infelizmente, muitos pregadores e pastores não têm falado sobre esse assunto. É que o inferno existe. E Jesus é quem fala dele. O inferno é real. E essas pessoas más que estão vivendo de acordo com a sua própria vontade, fazendo apenas o que enche o seu próprio coração, essas pessoas, elas inevitavelmente serão mandadas para lá, pelo próprio Jesus. Ele é quem diz isso, o Senhor, quando voltar, e o Senhor é ele. Este Senhor vai separá-lo e destinar a sua parte com os hipócritas, porque é assim que ele viveu a hipocrisia. Disse que era um servo, mas não viveu como um servo. E este será o destino final. Então, se você sabe disso, é preciso que você viva de acordo com o servo prudente, o servo fiel, que você viva. Olha, não tem como saber se Jesus voltar hoje ou daqui a 10 anos, mas é preciso estar esperando como se ele fosse voltar. Talvez alguém diga para você, ele vai demorar um pouco mais, mas as pessoas não sabem disso. Ninguém sabe disso. Então, viva cada dia como se Jesus fosse voltar neste dia, hoje, amanhã, depois de amanhã. Se ele não voltar hoje, pode ser que ele volte amanhã. Se ele não voltar amanhã, pode ser que ele volte depois de amanhã. Pode ser que demore 10 ou 50 anos. A questão é, pode ser que seja a qualquer momento. E existe por aí uma frase de cinema, né, que as pessoas dizem, viva bem e feliz, porque a vida é curta. Isso está errado. Correto é, viva bem, viva corretamente, viva para Deus, porque a eternidade é longa e você deveria se preparar para ela. Espero que você tenha entendido essa mensagem, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aí um comentário para mim. Curte esse vídeo. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal e ative o sininho das notificações para que você seja notificado dos próximos vídeos. Que Deus abençoe a sua vida. Até um próximo vídeo.